tudo é possível àquele que crê. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria tudo é possível pela fé. E nós vivemos num mundo cheio de desafios, dúvidas, limitações. Muitas das vezes enfrentamos situações que parecem impossíveis de se resolver. Isso acaba nos impedindo de crer. Mas a forma que Jesus manifesta o sobrenatural de Deus na Bíblia sempre esteve vinculado à fé. Quando o cego de Jericó pede para ser curado, Jesus responde: o que quer que eu te faça? A necessidade, ela é visível, ela é real, mas precisamos manifestar a fé para Deus fazer aquilo que ainda é invisível se tornar realidade. Por isso que é uma chave poderosa essa em Marcos 9:23, que é: tudo é possível ao que crê. O que eu aprendo aqui, nessa chave, que é um segredo de vencer, está na fé. Amém? E nesse texto, Jesus compreende que o melhor e o poder dessa afirmação de Jesus é que precisamos voltar ao que é o contexto de Marcos 23, para entender por que Jesus falou essa expressão, que está em Marcos 9, 17 e 18. A gente poder compreender. Aí. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. 18. E este, onde quer que apanhe, lança-se por terra e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Aqui eu posso separar três situações, quer dizer, 3 pontos. A situação, o desespero e a resposta de Jesus. A situação é um pai desesperado em busca de ajuda, procura os discípulos de Jesus para poder expulsar o espírito maligno e eles não conseguem. Tem ali um cenário de dificuldade e o pai fica... O outro ponto é o desespero do pai. O pai está vendo a situação do seu filho e quer resolver. E vê que os discípulos falharam. E a outra alternativa, é a única solução que sobra, é procurar Jesus. E com uma mistura de fé e dúvida, o pai acaba dizendo no versículo 22, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Aí vem a resposta de Jesus, que está lá em Marcos 9, 23. Se pode, tudo é possível ao que crê. Esse é o contexto desse tema. Jesus aqui coloca ordem na casa. A confusão está estabelecida, os discípulos não conseguem expulsar o demônio, o pai está desesperado e Jesus vem e fala: calma, se podes, tudo é possível ao que crê. E mostra que o problema não tem a ver com o poder de Deus, mas sim na dúvida das pessoas, na dúvida do pai. Aqui eu aprendo algo poderoso que é: podemos estar no lugar certo, diante da pessoa certa, mas se tu não tiver a atitude correta, não vamos receber o que precisamos. A fé é a atitude certa. Repete comigo, por favor. Repete. Vamos participar aqui do culto. A fé é a atitude certa. A responsabilidade de crer é nossa. Amém? Lá em João 11, podemos perceber uma grande ligação com a história de Jesus, que é, antes dele ressuscitar Lázaro, ele fala: se creres, verás a glória de Deus. Se acreditamos, veremos a glória sendo manifestada. Se não acreditamos, não veremos a glória de Deus. O segundo ponto que eu queria destacar para vocês é: o que é a fé? A fé é um fundamento para experimentar o poder de Deus. É um princípio fundamental que ativa milagres, traz o céu da terra, ressuscita mortos. Mas o que realmente é a fé? A Bíblia encontra a resposta lá em Hebreus 11, 1, que é: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje que, através da fé, você possa enxergar o sobrenatural de Deus. Fé é confiança. Pode falar para o seu irmão: fé é confiança. Amém? E a fé não é baseada em sentimentos, mas na palavra de Deus. Amém? Queria trazer aqui para você uma pequena ilustração para a gente poder compreender. Imagina você que está diante de uma ponte, diante de um rio, e tem uma ponte. E nessa ponte você decide atravessar essa ponte, crendo e confiando
que essa ponte é forte, é firme e é o suficiente para te sustentar. E mesmo que você não está vendo o final dessa ponte, você crê que você vai chegar ao outro lado. Amém? E enquanto a minha fé, enquanto a minha fé não é pautada naquilo que eu vejo, mas é pautada naquilo que eu creio, independente das circunstâncias ao meu redor, existe uma firme convicção que eu sei em quem Deus é e eu sei o que Ele pode. E por isso que em Marcos 9, 23, que eu estava pesquisando, esse trecho, que é tudo é possível ao que crê, eu descobri que ele vem do grego. E eu queria pedir a foto número 1, se puder. Eu gosto de usar a mídia, né? O melhor ministério é a mídia. Gente, desculpa se meu grego não estiver bom, meio enferrujado, mas para ler é o embaixo, tá? O vermelho. Tuto, dainoto, to, posito. Desculpa, meu grego está meio fraco. O primeiro trecho, que é a primeira foto, que é o tuto, a próxima foto. Isso, significa isto. A tradução do trecho. E refere-se à ideia de que Jesus falando, ele chama a atenção direto para a importância da fé. E a segunda parte é o dainato, que é a próxima foto. Isso, que é possível. E a tradução também vem falar a capacidade de transcender as limitações humanas através da fé. E a segunda parte, que é o pseutontonit, o grego está muito ruim, que é o que crê, que é confiança, dependência e é além do comportamento pessoal. Jesus está se referindo àqueles que têm uma fé ativa e confiante em Deus. A fé é confiar. A fé é se mover sem ter todas as respostas. E o terceiro ponto que eu queria deixar com vocês é destacar o poder da fé. Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Ele não está exagerando. Na Bíblia temos muitos exemplos de pessoas que utilizam o poder da fé e venceram exércitos, conquistaram terras, enfrentaram o poder da espada e o fogo. Um exemplo disso para vocês é Abraão. Apesar da sua idade avançada, creu na promessa de Deus e se tornou pai de muitas nações. Moisés, pela fé, estendeu a mão para o mar e o mar se abriu. A mulher do fluxo de sangue creu que se ela tocasse nas orlas de Jesus, ela seria curada. E ela foi. Os discípulos, no período de Pentecoste, pela fé, receberam o Espírito Santo e foram usados e transformaram o mundo. Vemos esses exemplos que eles se moveram em fé e romperam em fé. Através do poder da fé em Deus, que os cenários de impossibilidade são transformados sobrenaturalmente em milagres visíveis. E eu queria declarar mais uma vez sobre a vida de vocês que a minha e a sua caminhada de vida vai ser reconhecida por uma jornada de fé. E em nome de Jesus, repete com isso comigo, a nossa jornada vai ser de fé. Aonde você estiver caminhando, pessoas vão ver a fé sendo transbordada através da vida de vocês. Creia nisso, creia. E quando eu estava escrevendo essa mensagem aqui, Deus me fez lembrar um testemunho que eu queria contar para vocês aqui, compartilhar um testemunho rápido aqui, que aconteceu comigo, com a minha família. Uns 2 anos antes de vir aqui para os Estados Unidos, eu e minha família e uns amigos, a gente alugou uma casa em Saquarema, região litorânea do Rio, para poder passar um feriado. E nesse período, a minha irmã convidou um pastor para poder dar uma palavra. O nome desse pastor é pastor Alexandre, que eu gostaria também de mandar um abraço. E depois que ele terminou a palavra, ele começou a orar e separou cada grupo da família, foi orando. E quando chegou a minha vez, a vez da Karine, ele profetizou e falou exatamente isso. Eu estou vendo mudanças geográficas sobre a minha vida e a vida da minha esposa. Naquele momento eu não tinha planejado, no momento nenhum, de vir para os Estados Unidos, não tinha sonho, não tinha desejo, nem passava pela minha cabeça. 1 ano depois, Deus foi mudando e foi direcionando todas as coisas para a gente vir para os Estados Unidos. Eu não tinha dinheiro, os nossos filhos não tinham passaporte, não tinha visto, mas Deus trouxe a provisão.
Porque a única coisa que eu tinha no meu coração era a palavra que Deus ia fazer as mudanças geográficas. E hoje eu estou aqui. Cheguei aqui com pouco dinheiro e eu vejo todo dia Deus trazendo a provisão sobre a minha vida, porque eu acreditei e confiei que aquela palavra, que aquele pastor, eu confiei que isso se tornou realidade. Amém? E quando eu vi nessa parte do grego, que era o pistone, que é o que crê, que é a confiança e dependência, Deus me fez lembrar esse testemunho. E um mês antes de vir para cá, eu falei para a Karine, a gente vai para os Estados Unidos, mas eu quero viver na dependência de Deus. E isso, irmãos, eu tenho visto. O que é realmente viver na dependência de Deus. E se você recebeu alguma palavra de Deus, creia, confia, com fé, que isso vai ser cumprido. Amém? Que quando as pessoas perguntarem o porquê e como isso aconteceu na sua vida, você não vai conseguir explicar. O agir de Deus não tem explicação lógica, mas apenas através da fé as coisas vão cumprir e vão acontecer na vida de vocês. Amém? E o quarto ponto que eu queria destacar com vocês é os obstáculos que tentam parar a fé. Embora a fé tenha poder, muitos enfrentamos obstáculos que tentam nos impedir de crer. E um desses obstáculos são nossos olhos naturais, nosso coração, que muitas das vezes é enganoso, a dúvida, o medo, desafios, são coisas que tentam impedir o poder da fé. E isso a gente pode voltar agora lá na situação do pai e o menino que está lá em Marcos 9:24, a resposta dele que ele falou para Jesus, que é: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Engraçado que o pai se posiciona, mas ao mesmo tempo ele se aflige pela situação do filho. E esse é um obstáculo, é a aflição. A situação que ele está vendo, o filho sendo manifestado pelo espírito imundo, é um obstáculo na vida dele. E a pergunta, às vezes, você pode perguntar, ou eu faço para vocês, é: como superar esse obstáculo? E para superar esse obstáculo, você tem que fortalecer a sua fé. Através da leitura, através do seu momento de oração com Deus. Confie em Deus, sabendo que Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. O que vai acontecer na sua vida, pelo que pedimos ou que estamos intercedendo, não vai depender do poder de Deus, mas vai depender da nossa fé. E lá em Mateus 8:13, Jesus termina falando para um centurião romano que busca ajuda. Ele diz: seja feito conforme a sua fé. Para Deus todas as coisas são possíveis, mas a única forma de eu e você acessar o sobrenatural da graça de Deus e ser liberado, esse acesso é por meio da fé. Lá em Romanos 5:2 diz que pela fé temos acesso à graça. Então, voltando ao caso do pai do menino endemoniado, ele tomou uma decisão, pois a sua fé estava fraca e ele pediu ajuda a Jesus. Ele se posicionou e pediu ajuda. E Jesus o fortaleceu a sua fé. Então a decisão de crer é nossa. Se você vai acreditar ou não, isso é você que decide. E acreditar não é um sentimento. Fale para o seu irmão: acreditar não é um sentimento. Não tenha medo. Não deixe ninguém desanimar você. As circunstâncias não vão te derrubar. A convicção que está no seu coração é um milagre vai acontecer. Apenas creia. Repete comigo mais uma vez: um milagre vai acontecer. Amém? O fortalecimento da nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10:17 diz: assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Resumindo, queria resumir o final da história do pai e o menino endemoniado. Jesus repreende o espírito imundo e expulsa o espírito. À medida que nós apegamos firmemente às promessas de Deus, de Jesus, de tudo que é possível àquele que crê, percebemos o impacto transformador dessa verdade em nossa vida cristã. Essa passagem também ressalta a importância de confiar em Deus, mesmo quando estamos cercados por dúvidas e incertezas. E, para finalizar, você pode estar se perguntando: ok, eu entendi tudo que você falou, beleza, ok, mas como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu aplico isso na minha vida? Certo?
E eu gostaria de deixar com vocês 3 chaves poderosas que podem te ajudar nesse momento de dúvida ou você está precisando de incentivo, de fortalecimento de fé. O primeiro ponto é ore com fé. Em Mateus 21, 22 diz que em tudo quanto pedis em seu coração, crendo, recebereis. Amém? E o segundo ponto é declarar palavras, viver a palavra de Deus. Em 1 de João 5,4 diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. E o terceiro e último ponto é haja com fé. A fé verdadeira sempre leva à ação. Tiago 2,17 diz: a fé sem obras, ela é morta. A nossa fé não é baseada em nossas circunstâncias, mas sim em Cristo Jesus. Queria te convidar para ficar de pé e orar por esse momento, para a gente poder fortalecer a nossa fé, avivar a nossa fé. Que essa palavra tocou muito ao meu coração, de compreender que tudo é possível àquele que crê. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero agradecer pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, por nos ensinar através de Marcos 9:23 que com a fé nada é impossível. Que essas verdades ecoem em nossos corações e reflitam em nossas ações, Pai. Que possamos sair daqui fortalecidos, avivados, Senhor, porque nós cremos que tudo é possível naquele que crê, e nós cremos, ó Deus, nas suas verdades, nós cremos, ó Deus, descansamos e confiamos em Ti, ó Deus, que possamos sair daqui, ó Deus, avivados, ó Deus, nosso coração cheio de alegria e crendo que possamos vencer, ó Deus, através da fé, ó Deus, e nós cremos, ó Deus, que Tu é um Deus poderoso, e podemos nos desafiar a crer, ó Deus, independendo do que estamos vendo, independendo das circunstâncias, independendo da realidade que os nossos olhos estão nos vendo, mas nós cremos que o sobrenatural de Deus vai acontecer através da fé. Vamos depositar, vamos crer e vamos confiar nesse momento. Assim eu te agradeço, Deus, e muito obrigado por essa mais uma oportunidade. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.